Antes de entrarmos aqui propriamente, já vou colocar aqui no slide que trata dos temas, né? Que aponta para essa necessidade aí de temor a Deus, de honestidade, justiça, verdade, fidelidade, equidade e equilíbrio, né? Então, nós vimos que as orientações bíblicas para um bom governo está pautado primeiramente no temor a Deus e na busca pela sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria bíblica, cujo fundamento principal é o próprio temor do Senhor. Isso nós já estudamos na aula 1, depois nós vimos aí na aula 2 a necessidade de que esse temor a Deus e essa busca pela sabedoria bíblica nos conduz a uma prática de honestidade, verdade e justiça, né? Onde exaltamos a operosidade, né? O realizar algo em prol do povo e confronta a preguiça, a ociosidade ou a exaltação dos amigos em detrimento da maioria, ou daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto. Hoje, nós vamos, eu não acabei arrumando aqui o slide, você me perdoe, está com a letra D aí, mas é a letra C, ver que para um bom governo, esse governo ele precisa visar o bem-estar, não de todos, mas o bem-estar do justo. Isso aqui vai na contramão do marketing político da época, né? Desde sempre, o contexto político nosso precisamos de um governo inclusivo, um governo para todos, né? E na verdade, essa perspectiva, ela não é bíblica, né? Então, quando você vê slogan, por exemplo, desde essa musiquinha gravou minha cabeça, porque eu era criança, né? Desde a época do Oreste Quercia, né? Eu já cantei aqui para vocês, já lembrei, os mais novos não sabem, mas os mais antigos provavelmente lembram, aquela campanha, ainda numa época que ainda não tínhamos o voto livre completo, né? Mas dizia, o sol nasceu para todos e também para você. Vote Quercia, PMDB. Lembra disso? Tinha lá a musiquinha, o sol nasceu para todos, então é oportunidade para todos, aquela coisa, né? Que aponta para a ideia geral. E essa verdade continua até hoje, que, por exemplo, você tem hoje o slogan, qual que é o slogan do governo do estado de São Paulo? São Paulo? Muito bem, né? Então você vê o quanto nós estamos antenados aí, né, nas questões políticas e então atentos ao marketing político, aos marqueteiros que tendem a vender uma imagem aí e tal. São Paulo são todos. Esse é o slogan aí do nosso governo estadual. E isso é bonito, né? Isso é até interessante, né? A ideia de unidade, de uma governabilidade imparcial, né? Uma governabilidade que não faz discriminações ou distinções, mas que, na verdade, irmãos, não aponta para um padrão que se espera de um bom governo. Quando eu digo que o bom governo ele visa o bem-estar do justo, veja, não é o bem-estar do meu grupo, não é o bem-estar daqueles que eu tenho para perto de mim, mas sim daquilo que é tido como uma característica geral de justiça, que é o que nós tratamos na aula anterior, uma prática de honestidade, uma prática de verdade, uma prática de justiça que exalta a operosidade e, ao mesmo tempo, confronta e condena a ociosidade. E nós vivemos justamente o contrário, né? Não vou lembrar os números agora, mas saiu recentemente uma pesquisa que diz que acho que mais de 50% hoje dos eleitores brasileiros depende de algum tipo de ajuda governamental. A política
de exaltação da ociosidade, né, para não falar vagabundice, entenda que eu falei ociosidade. Então, a exaltação da ociosidade, né, já está culturalmente entranhada. Não sei se você viu uma reportagem de uma senhora comemorando os 25 anos de Bolsa Família. Ela tirou agora, né, foi lá no caixa, foi lá, tirou o seu e dançava na frente do caixa eletrônica, comemorando bodas de prata de auxílio do governo, da Bolsa Família. Você fala assim, meu Deus do céu, uma pessoa se prostrou a uma necessidade que por 25 anos ela precisa do governo sustentando ela, porque ela é incapaz de ser operosa por si só, e ela se alegra com isso, e a população toda feliz. Se nós chegamos, que na verdade é uma declaração de incompetência individual e de incompetência política, porque se você tem que ficar sustentando a ociosidade por 25 anos, é porque você não deu oportunidades reais para essa pessoa, para ela crescer na vida, para ela não depender do governo, para ela pelo menos ter uma iniciativa, né? E tantos outros casos, né, de famílias que colocaram como projeto de lei ter vários filhos para aumentar a assistência social. Porque quanto mais filhos você tem, mais ajuda você tem, né? E tem isso como se fosse uma coisa assim, nossa, fulano é esperto, né? A esposa dele engravidou de novo, vai ganhar mais 50 aí na bolsa, na ajuda de custo. Então, aí você vê, são políticas que ao invés de exaltar a operosidade, exalta justamente a ociosidade, a falta de diligência, a falta de ânimo. E isso traz prejuízo para todo mundo, porque esse negócio uma hora vai secar. Se Jesus não voltar até lá, uma hora esse negócio vai secar, porque ninguém aguenta mais o número de impostos, né, o peso da máquina sobre aqueles que de fato trabalham. E é por isso que nós temos no Brasil hoje uma postura, principalmente do profissional liberal, de sonegação de tudo quanto é imposto possível. Né? O prestador de serviço, ele sonega o máximo que ele pode. Se ele for ímpio, então, mais ainda. E aí sobra para uma fatia que não tem como fugir, para aguentar no lombo o peso de uma nação. E aí você vê a cada dia o seu ganho, a projeção do seu salário e tudo mais, diminuindo drasticamente, e a questão dos seus impostos aumentando de uma maneira terrivelmente. Para pagar o quê? O ócio de muitos. Agora, não dá para a gente reclamar, e aí por isso que um pecado puxa outro pecado, né? Porque o cara que não vota, ou vota mal, é o cara que sonega. Ou é o cara que precisa de ajuda, é o cara que vive do socorro. Então, para ele, na cabeça dele, tá bom. Só que ele não entendeu que, como cristão, ele precisa glorificar a Deus em todas as situações. Inclusive, na diligência de produzir, de ser operoso e de buscar as bênçãos através dos frutos das suas próprias mãos. Mas é mais fácil a gente depender de alguma situação. Me lembra uma situação de uma parenta da Clarissa, que ela
tinha um sobrepeso. Só que o sobrepeso dela era obesidade, mas não estava dentro ainda daquele peso que permitia ela fazer a bariátrica. Não sei quais são o peso, tá? Eu sou um cara que não tem problema com isso, no sentido de que eu não ligo mesmo, mas a ideia é a seguinte, eu não sei quanto que é, mas vamos imaginar, ó, com 130 quilos, você já pode fazer bariátrica. Alguém sabe qual que é o valor aí ou não? Alguém sabe? 160? Então, tudo bem, 160 aqui, vamos pôr o sarrafo um pouco mais para lá. Vamos lá, vamos pôr 160 e tal. Então, se eu estou com 130, 140, eu posso fazer? Não posso. Aí, o que essa parente da Clarissa fez? Fulano, você tem que emagrecer, fulano. Eu falei, é verdade. Aí ela fez a conta. Eu estou com não sei quanto que ela tinha. Mas vamos supor, ela está com 140 quilos. Para eu ter uma qualidade de vida, eu tenho que perder 60 quilos por causa da minha altura. Tudo bem? E para fazer a bariátrica, eu tenho que ganhar 20. O que é mais fácil? Perder 60 ou ganhar 20? Ganhar 20. É lógico. Aí o que ela fez? Comeu como se o mundo fosse acabar amanhã. Passou um mês, voltou no médico. Cravou lá, não sei se é o 160, tá? Estamos pensando nessa... Cravou o peso necessário para a bariátrica. Olha que coisa fácil. Comeu até, cravou o peso, agora fez a bariátrica. Maravilha. Fez a bariátrica, perdeu, ficou magrinha. Aí você fala, ficou feliz? Não. Divorciou do marido. Sei lá o que aconteceu, se foi por causa disso, se não foi. Mas, veja, a vida acaba dando uma desequilibrada. Afinal de contas, você perdeu aí, não 60, agora perdeu 80 quilos. Né? Então, mas na cabeça das pessoas, é mais fácil eu ter mais um filho para ganhar uma recompensa a mais do governo do que eu ter que ralar um pouco mais para ter a minha própria independência. Não sei se eu estou conseguindo aqui te passar qual que é a lógica do negócio. A ideia é o seguinte, se eu piorar, porque assim, a pessoa que tem 140, chegar em 160 quilos, ela está melhorando ou piorando a saúde dela? Piorando. Então, o piorar é melhor do que ela sofrer para chegar num padrão pelo esforço próprio dela. E esse pensamento acaba sendo reinante em todas as situações. Quando você vai trazer para a questão do governo, nós vemos lá em Romanos capítulo 13, que nós estudamos agora há pouco aqui na reunião de oração, que o padrão de Deus é que aqueles que são investidos de autoridade, eles precisam ser guardiães do bem. Eles são protetores do bem. Tanto que o padrão é o seguinte, não pratica o mal e você terá a recompensa. Agora, se você fizer o que é mal, eles são ministros de Deus e podem trazer a espada, inclusive aqui a ideia de morte, né, sobre aqueles que praticam o que é mal. Então, dentro da visão de Romanos, o padrão dos governantes, ou daquele que governa bem, é aquele que trabalha para trazer tranquilidade para os que andam corretamente e trazer temor, medo para o tranqueira. Porque se o governo ele age de uma maneira honesta, verdadeira, justa, o tranqueira ele vai temer. Porque se ele for pego, ele vai levar a bordoada que um magistrado justo vai aplicar. Então, o padrão que Paulo vai apresentar é que o governo deveria ser um instrumento, como ministro de Deus, ordenado por Deus, instituído por Deus, revestido pelo próprio Deus, para ser um árbitro de tal forma a conduzir as pessoas, não só por consciência, mas por crença, a agir de uma maneira correta. Porque a ideia era simples. Se o governo é justo, é correto, se eu faço o que é certo e correto, eu vou ter o louvor desse governo. Agora, se eu ajo de uma maneira ilícita,
opa, me prepara, porque esse governo que é justo, honesto e verdadeiro, vai aplicar uma justa punição. Antes de entrarmos, então, nos textos de Provérbios, veja o que diz aí, nós lemos, né, agora há pouco, quando ele diz assim, o verso 3 do capítulo 13 de Romanos vai dizer, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, quer dizer, o padrão estabelecido pela palavra de Deus do magistrado é que ele seja um defensor do bem e que ele seja um instrumento de disciplina, de castigo e até mesmo de pena de morte, por isso espada, sobre aquele que pratica o mal. O que João Batista vai dizer para os soldados que o procurou durante o seu ministério, né? Perguntando para ele, e nós, quanto a nós, o que devemos fazer? Eu não vou lembrar exatamente o que ele disse, mas são três ensinamentos que João vai dizer para aqueles lá. Primeiro, fica feliz com o que você ganha. Seja feliz com o seu soldo. Porque o cara feliz com o soldo, ele não pensa em extorquir ninguém. Não faça nenhum falso testemunho. É outra exortação que João vai trazer aos militares, aos guardas da época que foram procurar ele no Jordão. E uma terceira lá que eu não vou lembrar exatamente o que é, mas depois você dá uma pesquisada, você vai ver. A ideia que João vai apresentar é o seguinte, você como uma autoridade, dentro de um contexto social, haja de modo honesto, de um modo verdadeiro, de um modo justo. Que é isso que se espera de você. João Batista não proibiu ninguém de ser soldado. Como foi colocado na cabeça de muitos. Cristão não pode ser polícia. Porque aí como que vai ser? Tiver que dar um tiro num bandido, num confronto, como que vai ser? Olha aí. Você é ministro de Deus para trazer espada para aqueles que não praticam o bem. Olha. Faça o que você prometeu fazer. Mas vai matar um bandido? Coitadinho do bandido. Espera aí, meu amigo, essa cosmovisão não é bíblica. Coitadinho daquele que é alvo do bandido. E que o governo, o magistrado, tem o poder e o dever de protegê-lo do bandido. Pois aquele que pratica o que é mal deve ser alvo da intervenção do magistrado, inclusive, se for o caso, trazendo a espada. A espada faz cosquinha? A espada é um instrumento de alegria? A espada é um instrumento de satisfação? Não, a espada é um instrumento de morte, de punição, de disciplina. É dessa forma que Paulo vai dizer que era o objetivo de um governo que tem o senso de que foi instituído por Deus. Então, a ideia é que o governo, ou um bom governo, dentro de um padrão bíblico, ele louva quem pratica o bem, quem é honesto, quem é justo, quem é verdadeiro, quem é trabalhador, e ele disciplina e pune o cara que é mau, o cara que é desonesto, o cara que é corrupto, o cara que é tranqueiro, o cara que é ocioso. Só que aí o que acontece? Esse padrão é um padrão que acabou sendo a máxima da instituição dos governos ocidentais. No começo era para ser assim. Só que o que nós fizemos? Inclusive nós, quando eu digo nós cristãos, nós simplesmente rompemos com a responsabilidade do Estado
e deixamos o Estado na mão dos maus, porque não queremos nos envolver com política, não queremos nos envolver com leis, não queremos nos envolver com justiça. E isso de já há séculos. Tanto que você for observar da Reforma Protestante para cá, nós tivemos aí 2 ou 3 situações mundiais que apontam para um padrão bíblico de legislação e tudo mais, e você vai contar aí na mão aí, né, meia dúzia de líderes mundiais que tinham um padrão bíblico e cristão no exercício da função política. Inclusive falei o nome errado na outra aula, é o Kuyper, né, e não o Schaeffer, na verdade Kuyper que foi estadista. Mas veja só, você tem poucos. Por quê? Porque a igreja abriu mão da responsabilidade de glorificar a Deus em todas as áreas. E, inclusive, como eu já chamei sua atenção aqui, inculcou na cabeça de uma geração inteira que para servir a Deus você tinha que ser pastor, ou evangelista, ou missionário. E simplesmente rejeitamos todas as outras áreas da sociedade. Hoje, para você achar um juiz cristão, difícil. Cristão na perspectiva bíblica. Então, para você achar um juiz com padrão, a cosmovisão bíblica, dificílimo. Um médico, dificílimo. Um político, então, está difícil. Porque nós vendemos isso. Porque não entendemos. E aí, então, deixa na mão do ímpio, porque cristão, ele vai pensar só no evangelho. Só que veja, quando você não assume posições para a glória de Deus, você acaba fechando portas para o avanço do evangelho. Por que hoje a Europa está secularizada e as igrejas estão fechando? Porque, infelizmente, nós vendemos todas as outras áreas, deixamos na mão dos ímpios, e nem aquilo que era a nossa responsabilidade, que era a evangelização, foi feito da maneira correta. Por puro egoísmo. Só que aí agora vem o preço. E aí, para você arrumar agora, é muito mais difícil. Quer ver um exemplo? Imagine aí uma cidade qualquer que foi governada por vários anos consecutivos por ímpios que tinham como objetivo uma agenda ideológica para ser implantada sobre a sociedade. E que, para fazer isso, utilizou todo o mecanismo da máquina para contratar pessoas que se alinhassem à sua perspectiva ideológica. Inclusive contratando bancas de concurso, que são um tanto questionáveis, com um escândalozinho aqui a colar, de um gabarito que vaza, com situações não muito claras e transparentes, de um processo interno, e que, de repente, inunda a máquina pública com 80% de pessoas alinhadas à ideologia daquele grupo que estava governando. Isso é uma situação hipotética, tá bom? Hipotética. Aí, beleza.
por uma situação do destino e da discrepância, muitas vezes, até daqueles que aceitam a própria ideologia, o partido da ocasião acaba perdendo. E entra lá um candidato ou um partido que procura agir em honestidade, verdade e justiça. Só que 80% da máquina dele não compactua com os mesmos pensamentos. O que vai acontecer com essa realidade, seja municipal, estadual ou federal? Quem está na liderança vem e diz assim, nós vamos fazer tal coisa para melhorar determinada área. Os concursados, eles são todos concursados, funcionários, mas que tem uma ideologia completamente distinta, vai colocar em prática? Ou vai sabotar aquilo que está tentando ser implantado? O que você acha que vai acontecer? Vai sabotar. Como diz os Zipo, vai colocar água no chope. Vai desperdiçar material. Vão fazer corpo mole. Vão usar todo o mecanismo legal que exalta a ociosidade. Vão estourar todos os atestados possíveis. Vão arquivar tudo quanto é tipo de documento. Vão dificultar e questionar e fazer o negócio travar na burocracia. Você acha que aquele cara que entrou com a tentativa de colocar uma perspectiva de honestidade, verdade, justiça, ou pelo menos melhorar um pouquinho, ele vai conseguir fazer? Com 80% da máquina jogando contra? Para não falar de política, desse caso hipotético, imagine um time de futebol, onde os jogadores ganham uma nota violenta e eles estão um pouco se lixando se o time vai ganhar, se o time vai perder, se o time vai cair, sei lá o que vai acontecer. Afinal de contas, todos eles têm lá um contrato milionário de 4, 5 anos e eles estão um pouco se lixando o que vai acontecer. Porque se mandar ele embora, ele ganha uma bolada. Né? Um tempo atrás, talvez você que segue futebol, uma cláusula de rescisão de contrato para um treinador era de 20 milhões. Quer dizer, se o cara levar o time dele para a segunda divisão e a diretoria resolver mandar ele embora, por mandar ele embora, ele ganha 20 milhões. Olha, você acha que ele está preocupado de ser mandado embora? Você estaria preocupado de ser mandado embora se tivesse uma cláusula no seu contrato que mesmo por sua incompetência, o simples fato de ser mandado embora, você vai ganhar 20 milhões? Você estaria preocupado? É lógico que não estaria preocupado. Mas voltemos ao exemplo. Então o time inteiro está lá. Você pode pôr o melhor técnico do mundo. O cara com as melhores intenções. Um apaixonado pelo clube. Para treinar com todas as qualificações necessárias. Ele chega para o time e fala assim, 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 vai fazer isso, vai fazer aquilo, tarará, dessa forma. Já estudei o time adversário, o melhor jeito de a gente jogar é assim, assim, assado. Aí na hora de colocar em prática, quem que vai colocar em prática? É o treinador ou o jogador? Se o jogador não quiser colocar em prática, o que vai acontecer? Ah, mas o treinador pode tirar. Tira o quê? 5? Aí os outros 5 entram e faz a mesma coisa que os outros que estavam lá. Tem como mudar esse negócio? Não tem. Perde 3 jogos, o que acontece com esse treinador? O que acontece? Mandado embora. Agora, por que chegou nesse ponto? Porque se tolerou o tranqueira. Se o primeiro jogador que fizesse corpo mole
tivesse o contrato quebrado e mandado embora, você acha que os outros iam tentar a sorte? É óbvio que não. Então, um bom governo, irmãos, ele não visa o bem-estar de todos. Porque senão ele vai dar milho para bode. Dentro da visão bíblica, o bom governo é aquele que exalta a operosidade. Ele visa o bem-estar do justo. Hoje nós chegamos num patamar que a injustiça é exaltada. A ociosidade é exaltada. O cara que não trabalha acaba tendo mais benefício do que aquele que se mata de trabalhar. Aí, nesse contexto, como que você vai pensar em respeitar ou pagar o tributo que Paulo vai exigir aqui em Romanos 13? Honrar. Se torna um peso, porque nós desconstruímos o padrão de um bom governo. E para reconstruir, meu amigo, muito difícil. Muito difícil. Mas vamos ver o que Provérbios nos diz. Vai lá comigo para Provérbios capítulo 14. Dentro desse padrão que o bom governante é aquele que governa em honestidade, justiça e verdade, visando o bem-estar do justo, daquele que trabalha, daquele que tem um padrão de honestidade, daquele que tem um padrão de justiça, de verdade. Porque se você se ajuntar de tranqueira, o governo vai ser péssimo. Então vamos lá. Provérbios capítulo 14, verso 28 vai dizer assim: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. Isso aqui é uma questão extremamente pragmática. Quem que paga os impostos? O povo, né? Então, se o rei não visa a manutenção do seu povo e começa a pesar demais sobre esse povo, essa multidão, mesmo que seja, de duas uma. Quem tiver condição dentro do nosso sistema, o que faz? Muda de reino. Vou ficar sustentando aqui o vagabundo? Não, eu tenho condição de mudar de reino? Vou mudar de reino. Vou para um outro país que o rei valoriza o povo. Olha, simples assim. Mas e o que não tem condição? O que vai acontecer? Ele vai cada vez dependendo mais. E aí falta povo para pagar. Esse reino vai sucumbir. É isso que eles não estão entendendo. Na verdade, eles estão um pouco se lixando para isso. Porque o tanto de dinheiro que eles já têm roubado, mesmo que o reino sucumbir, eles estão preservados, garantidos. E o povo se lasca. Mas dentro da visão do bom governo ou o bom rei, ele foca o povo. Porque quanto mais gente trabalhando, mais riqueza você produz. Quanto mais gente pagando imposto, melhor. Só que o que acontece? São tantos safados que não pagam imposto, que aí ele tem que aumentar imposto para aqueles que pagam ter que pagar mais. Vai quebrar uma hora. Não vai ter jeito. Porque ele não está exaltando a operosidade, ele está exaltando a ociosidade. Veja aí o capítulo 22 de Provérbios, verso 29. Nós já lemos isso aqui em outro momento, eu acho. Já, na parte anterior eu já li isso aqui, mas vamos relembrar. Ele diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, e não entre a plebe. Então veja, o cara é bom, qual que deveria ser o lugar dele? No lugar de destaque. Porque eu vou exaltar a operosidade. O cara é perito naquilo que ele faz. O cara é bom, é perito no que faz? Então beleza, meu amigo, você vai ser
estar perto aqui do rei, porque você é perito no que você faz. Que é aquela ideia de que o sistema do bom governo é meritório. Então o cara é bom no que faz? Opa, então vamos exaltar o cara que é bom no que faz. Só que como o sistema do governo é um sistema ideológico e para os amigos, não para o povo, quem você coloca de ministro? O cara que é perito? Não, você põe o seu amigo, que não sabe fazer o ó com o copo, que não sabe nem conversar. E o problema não é saber fazer ou não o ó com o copo. Né? Ele fala, está sendo preconceituoso com o cara que é analfabeto. Não, tem. É questão de inteligência. Você tem um cara analfabeto que é inteligentíssimo. Ótimo, mas ele é perito. Ele não tem curso nenhum, ele não tem graduação nenhuma, ele não tem diploma nenhum, ele não tem pós-graduação nenhuma, ele não tem mestrado nenhum, ele não tem doutorado nenhum. Mas ele é perito. É o que o cara faz. O que adianta eu trazer um cara com pós-doutorado se ele é um zero à esquerda? O cara tem um monte de título, mas daí, ele é perito no que ele faz? Não, mesmo porque é a questão desse sistema mercadológico de diplomas que a gente vive, o cara, cada vez ele tem lá um doutorado numa situação mínima. E tem alguns doutorados, que eu já te falei aqui, que para mim não vale nada. Você é doutor no quê? Sou doutor em biologia. Você é doutor em biologia? E o que é ser doutor em biologia? A bactéria aeróbica do cocô do coati. E como a proliferação dessa bactéria do cocô do coati dificulta a população dos coati lá na cidade de Águas de São Pedro. Meu Deus do céu, cara. O que isso vai trazer de benefício para a humanidade? Fala para mim. Seja sincero comigo. Vai trazer algum benefício? Não. Só que nós 20 anos pagando capos para esse cara, dando bolsa de estudo para esse miserável, para ele estudar a bactéria do cocô do coati, que não vai trazer benefício nenhum. Só que aí ele vai chegar, eu tenho pós-doutorado em bactérias do cocô do coati. Tudo bem, cara. Parabéns para você. Agora, o que você produziu nesses 20 anos de estudo para você chegar nesse pós-doutorado seu aí? Para a sociedade? Nada, só ficou dependendo da nossa bolsa só. Aí pega esse cara, porque ele é doutor, pós-doutorado, e põe ele de ministro. E o cara que é perito no negócio, sabe fazer, mas não tem título nenhum, o que acontece? Pasta na mão do doutor agora. O perito fica vendo o outro lá fazer um monte de asneira, só porque ele tem o título, mas não é perito. O bom governo, ele vai exaltar a operosidade, ele visa o bem do justo, ele vai engrandecer aquele que merece. Ele vai dar uma posição para aquele que é perito, para aquele que é bom no que faz. Não o cara que vai me trazer um benefício pessoal. Veja ainda, Provérbios 28. Provérbios 28, 15 e 16. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza
viverá muitos anos. Veja que nesses dois versos, o perverso é comparado ao leão, ao urso, e falta de inteligência, burro. Porque o modo dele governar, não visando o bem-estar do justo, vai oprimir o pobre e vai gerar opressão. Só que quem que pôs o urso dentro do nosso sistema político, né, que nos permite isso? Quem que pôs lá o urso? Quem que pôs o leão? E quem que pôs o burro lá? Nós. Ah, mas eu não votei nele. É isso mesmo, você deixou de votar. Você não foi nem votar. Quando o justo se cala, o perverso prevalece. A igreja vendeu as áreas que deveriam glorificar a Deus, deixando para os ímpios, agora colhe o fruto disso. E não adianta você reclamar. A gente não preparou os cristãos para serem peritos e para serem colocados ou alcançarem posições que fariam diferença na nossa sociedade. Agora nós vamos colher o fruto disso. O leão e o urso vai detonar. Não tem caçador? Mas o bom governo é aquele que visa o bem do justo. Ele louva o que pratica o bem e é espada para quem pratica o mal, como diz Romanos 13. Vamos lá. Verso 28 do 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, quem se multiplica? O justo se multiplica. Irmãos, quando o perverso está no poder, eles oprimem. Nós vimos aqui como o urso, como o leão, como o príncipe falto de inteligência. Ele persegue, oprime. E é lógico que a ameaça acaba fazendo com que quem deveria aparecer não apareça. Mas quando o justo, né, é colocado aí, o sábio é colocado numa posição de governança, e ele age visando o bem-estar do justo, exaltando a operosidade, a tendência é você trazer pessoas justas para dentro do governo. Irmãos, o pessoal fala isso é radicalismo, isso é conservadorismo. Não, isso aqui é Bíblia, é ensinamento bíblico. O problema é que grande parte dos cristãos acha que cristianismo é apenas crer em Cristo e viver a vidinha dele no domingo na igreja. E o que ele faz de segunda a sábado não tem nada a ver com Deus. Ele se omite de toda e qualquer responsabilidade. Ele negligencia a responsabilidade de abrir a boca em favor do mudo, em favor do estrangeiro, em favor do que é oprimido. Ele não vê isso como uma forma de cristianismo. Ele vai dizer assim, Jesus não se envolveu com política. Como se envolveu? Quem falou para você que ele não se envolveu? É que ele não veio instalar um reino visível e governamental na perspectiva humana. Mas ele confrontou duramente a corrupção entre os fariseus, entre os religiosos da época, e mesmo quando teve a oportunidade de falar com o rei da Judéia, Herodes, e com Pilatos, ele deixou claro que quem manda não era nem Herodes nem Pilatos.
Quando Pilatos chega para ele, você não sabe que eu tenho poder de te dar, de permanecer, manter você com vida ou tirar a sua vida? Ele fala, é verdade, você tem. Mas quem te deu essa autoridade, vem lá de cima. E ele vai dizer para o cara, meu amigo, se o meu mundo, se o meu objetivo fosse aplicar um reino visível, como o judeu está esperando, você estava enrolado. Que era só dar uma piscada aqui, já teria não sei quantos ministros meus aqui para acabar com tudo. O objetivo, obviamente, não era esse. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a Bíblia e o ensinamento de Cristo, ele me conduz a glorificar a Deus em todas as esferas da vida. Eu fico admirado desses caras que falam assim, eu quero viver como Jesus. Tá bom, é uma boa intenção. Você casou? Casei. Já errou aí, Jesus não casou. Quer viver com Jesus? Não casa. Você tem um carro? Tenho. Jesus não tinha. Você tem casa? Tenho. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então, se você usa isso aí como um padrão de espiritualidade, viver como Jesus, então faz direito, o miserável. Então sai pregando de aldeia em aldeia, dependendo de oferta das mulheres. Agora não, eu quero viver como Jesus, mas no conforto da minha casa, com o meu carro, viajando de CVC, conhecendo o mundo, investindo, comendo pizza todo final de semana. É fácil falar que eu quero andar igual Jesus. Por isso que eu não me envolvo com política, por isso que eu não faço outras coisas. Meu negócio é só... Você quer viver com Jesus? Não é no sentido estrito, né? Tem que ser na perspectiva espiritual. E Jesus levantou todas as injustiças da sua época. Um foco na perspectiva religiosa, mas ao mesmo tempo na questão administrativa. Não foi à toa que ele chegou no templo lá e pôs todo mundo para correr. Se Jesus não tivesse preocupado com as questões administrativas do templo, deixa lá, o importante é que o povo está aqui vindo orar. Os profetas se levantavam para falar contra os reis. João Batista, a quem Jesus falou, e aí, você acha que quem mandou João Batista? Foi Deus ou não? Lembra que Jesus questionou os religiosos da época? Eles falaram, se a gente fala que João Batista veio de Deus, ele vai falar, por que você não obedeceu o que João Batista falou? Se a gente falar que ele não for, o povo vai matar a gente, porque todo mundo reconhece João Batista como profeta de Deus. Lembra da história? Por que Jesus fez isso? Para provar que João Batista era um profeta de Deus. E João Batista morreu de que jeito? Perdeu a cabeça. E perdeu a cabeça por quê? Porque estava pregando o evangelho? Não. Porque confrontou a prática de divórcio de quem? Do rei. Do rei da Judeia. Confrontou uma postura injusta, desonesta do rei. O cristão é chamado para abrir a boca contra toda a injustiça. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Você vê uma injustiça, você vê uma desonestidade, você vê uma corrupção e se cala, você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Você foi chamado para ser luz em toda e qualquer área da sua vida. E se omitir em áreas essenciais, não faz de você um bom cristão. Faz de você um omisso, miserável. As causas sociais precisam ser invadidas pela cosmovisão cristã. Os exercícios políticos, militares, econômicos, ou seja, toda a área, precisam ser invadidas pela cosmovisão bíblica, irmãos. E como que isso pode ser feito? Através de cristãos, pessoas que têm uma cosmovisão bíblica, assumindo a responsabilidade de fazer diferença em todas as áreas da vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer.
Ah, não, eu evito de nem penso nisso. Esse é o problema. Ah, não me envolvo. Então, pede para ir para o céu logo. Você aqui está sendo um peso morto. Irmãos, quanto de bênção nós poderíamos trazer, inclusive para os próprios ímpios, se tivéssemos governantes agindo dentro da cosmovisão de um bom governo, da cosmovisão bíblica para um bom governo. Você acha que o narcotráfico ia ter algum tipo de incentivo? Você acha que corruptos seriam liberados da prisão sem pagar as suas devidas penas? Você acha que o dinheiro roubado ficaria na mão dos perversos, ao invés de voltar para os cofres públicos? Tudo isso, por mais espantoso que seja, ocorre porque quem está investido de autoridade não tem a cosmovisão bíblica de um bom governo. Que ao invés de exaltar operosidade, honestidade, verdade e justiça e buscar o bem-estar daquele que anda corretamente, está lá a serviço da bandidagem. Irmãos, a justiça tem que ser aplicada sobre todos. Aí ninguém está defendendo nada, né? Em dias aí que todo mundo fala de anistia, mas você precisa ter uma equidade. É aquele padrão de Miqueias, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Essa é uma cosmovisão de prática de vida de um ser que teme a Deus. Agora, você não tem visto isso e não vai ver isso com tanta facilidade, porque quem deveria estar assumindo posição para a aplicação da justiça, nem justo é. Ou seja, nem teme a Deus e muito menos busca a sabedoria vinda de Deus. Veja ainda o que diz 29, verso 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Diga-se de passagem, quem que suspira? O justo. Porque o malandro bate palma quando o perverso governa. Você não tem uma postura de confronto da ociosidade. Muito pelo contrário. O ser desonesto é exaltado, é apoiado. Sendo que, na verdade, dentro das orientações diretrizes para um bom governo, um governo que teme a Deus e busca a sabedoria bíblica, com uma prática de honestidade, verdade e justiça, exaltando a operosidade, a diligência, a quem é perito, acaba não acontecendo. Porque o perverso lá teme a Deus. Ele não está nem aí. A sabedoria dele é usada para buscar benefícios próprios. E para beneficiar quem bate palma para ele. Quem o confronta, vou dar um jeito de perseguir. E o sistema está tão emparelhado, irmãos, é aquela história dos 80% lá. Que mesmo que você tenha um cara que quer fazer certo, você tem toda uma máquina querendo boicotar. E por que chegou nesse ponto? Porque quem deveria assumir as responsabilidades simplesmente se vendeu. Ah, não, essas coisas do mundo, eu não... nós estamos vivendo nesse mundo. A oração sacerdotal de Cristo é: Senhor, não rogo que os tires do mundo, que os livre do mal. Só que aí a gente pega e fala: não, o mal que vai cuidar de mim.
A gente que põe o mal lá. Aí depois fala, Senhor, por que está tão difícil? Ué, nós negligenciamos a nossa tarefa de glorificar a Deus em todas as áreas. Para terminar aí, os últimos 2 versos, 29:4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos, o que faz? A transtorna. Nós somos um dos países com a maior carga tributária do mundo. E a cada dia os caras querem inventar um imposto novo. É um efeito cascata, irmão. A gente paga imposto sobre imposto, de imposto, de imposto. E impostos que se mantêm de modo perpétuo. Cada negociação que você faz, você paga imposto. Negócio absurdo. Agora, o tranqueiro ele dá um jeito de fugir desses impostos. Quem que sobra para pagar esse imposto? O que teme a Deus. Que fala assim, eu não posso fazer isso. O Senhor diz que a quem tributo, tributo. Não tem que pagar. Ô Senhor, está pesado. Vai fazer o quê? E aí os caras dão risada na nossa cara. Porque nós vendemos o nosso direito. E o verso 14, que diz: o rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Veja, não é fazer vistas grossas para o pobre. Ai, coitadinho, já é pobre. Não, não, não. Você vai julgar o pobre. Só que o diferencial de um bom governo é que ele vai julgar com... Que é o termo que está escrito aí? Equidade. Todo mundo está sujeito a julgamento num contexto de convívio social. Só que desde que o julgamento seja justo. Você não tem que aliviar a pena porque o cara é pobre. Ué. Ou nem aliviar porque o cara é rico. Você tem que ser justo. Equidade. Visa o bem do justo. Porque o cara está andando certo. Aí o que a gente vê? Uma falta de dosimetria nas penas, uma falta de justiça. Aquele ditado popular, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a pena que dá em Francisco, né? A pluma que bate em Francisco, é diferente do cajado que dá no Chico. Ou como diz, né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. 2 pesos, 2 medidas. Não há equidade. Ou como diz, né? Na sapiência dos nossos líderes. Qual que é o problema do cara roubar um celular para tomar uma cervejinha? O problema é que aí você não está agindo com equidade. É lógico que existem consequências e a pena vai ser maior de acordo com o delito. Mas eu vou liberar o cara que roubou porque ele passou fome? Ainda mais num país com mais de 50% de pessoas que recebem ajuda já do governo. E num país, meu amigo, que até na calçada rachada nasce goiabeira. Não é assim? O mínimo de esforço, você tem comida para comer. O mínimo de esforço.
Então, o cara prefere roubar. Aí a justiça vem e fala, mas coitadinho, libera. Não, é equidade. Você vai julgar o pobre, ou julgar quem quer que seja, com equidade. Que aí você não teme a autoridade. Porque ela é instrumento para o teu bem e não para o mal. Daqueles que andam corretamente, vai dizer Paulo. O problema é que quando o perverso reina, você teme de fazer o que é justo. E é o que, infelizmente, nós estamos vivendo. Mas de quem que é a culpa dessa história toda? Em última análise, é nossa mesmo. Porque nesses últimos anos, todos nós vendemos, nos omitimos, vendemos a responsabilidade de glorificar a Deus, inclusive na vida política. Achando que, como cristão, eu não posso me envolver num negócio desse. Esse é o pior erro que nós podemos cometer. Precisamos compreender a cosmovisão bíblica, não é de ideologias, hein? Seja de direita ou de esquerda. É a cosmovisão bíblica, que está pautado em honestidade, verdade, justiça, equidade, exaltar a operosidade, ou seja, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, ou glorificá-lo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. É a cosmovisão bíblica, fazer tudo para a glória de Deus, ser luz nesse mundo, abrir a boca em favor do oprimido. E para terminar, irmãos, um texto que eu não pus aqui, que está aí nas palavras do conselho aí da mãe do rei Lemuel, capítulo 31, que aqui está falando das características do rei, né? Então você já viu que nós mencionamos semana passada as 3 áreas que ele tinha que tomar cuidado. Dentro do conselho que ele recebe para ser um bom governante. Você lembra quais são as 3 áreas que ele tem que tomar cuidado? Promiscuidade. Cuidado com as mulheres que você tem. Vícios, não beba. E corrupção. Para agir de uma maneira com equidade. Na época de seminário, isso aí é já recorrente, né? Mas o deão do seminário, o reverendo... Nossa, me sumiu o nome agora, estou ficando velho. Ele ensinava, em todos os seminários acaba falando disso, né? Mas diz quais são os 3 perigos dos ministros evangélicos, dos pastores, ou de qualquer crente. É as 3 barras. A barra do ouro, ou seja, dinheiro, corrupção. A barra de saia, né? A promiscuidade, o adultério. E o conhaque São João da Barra, a bebida. Né? Então essa era a máxima lá dos seminários, que o ministro evangélico tem que tomar cuidado com essas 3 barras. Ou seja, traduzindo, com a questão de como você lida com o dinheiro, como você lida com a fidelidade e como você lida com a questão dos vícios. É justamente as palavras aqui da mãe de Lemuel. Não dês à mulher a tua força, não é próprio dos reis beber vinho, nem bebida forte, e abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Ou seja, seja justo, não aceite suborno, essa é a ideia, né? Abre a boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Veja, o bom governo, irmãos, ele é um governo que ele é equilibrado, que ele não gasta além das contas, que ele não está envolvido em escândalos de promiscuidade, nem de gastança de bebida, de festa, de cartão corporativos, de contas que precisam ser blindadas, para que o povo não sabe quanto que o cara gasta com aquilo que não deveria. E com uma postura de equidade, abrindo a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados, com a boca que julga retamente e faz justiça ao pobre e ao
necessitado. Ou seja, visa o bem-estar daquilo que é certo, daquilo que é justo. Não só do justo, mas daquilo que é justo. Agindo em honestidade, verdade e justiça, exaltando a operosidade como uma característica de temor a Deus e prática da sabedoria bíblica. Concluindo, o padrão de virtudes é o padrão daqueles que foram revestidos de autoridade. Pelo menos deveria ser. As virtudes deveriam ser a toga daqueles que foram investidos ou revestidos de autoridade. Não importa em que sistema de governo estejamos, um magistrado deve se lembrar que Deus é soberano sobre tudo e todos. Você é um cara que tema a Deus. Os investidos de poder devem reconhecer que toda autoridade vem de Deus, como diz Romanos 13, e que, portanto, devem viver de modo a glorificar a Deus no exercício da sua função, com temor, sabedoria, honestidade, verdade, justiça, fidelidade e compaixão. O rei deve exaltar a justiça e promover a exaltação da operosidade virtuosa e julgar e confrontar a ociosidade pecaminosa. Porém, se eles falharem, lembre-se de Provérbios 29, 26. Vamos ver o que diz? Provérbios 29 diz: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Deus ainda continua soberano, mesmo quando o ímpio governa, ou como os perversos assumem as posições de autoridade, independente do sistema. Seja sistemas totalitários, que oprimem, perseguem e matam os crentes, sejam sistemas de aparente democracia e liberdade, mas que minam direitos pela operosidade ideológica, também gerando perseguição e tristeza. Independente do sistema, Deus continua soberano. Que a igreja, no mínimo, se desperte para orar. Essa é a nossa maior arma hoje, a oração. E aí, quando nós olhamos para os cultos de oração da nossa igreja e de todas as igrejas, a gente fala, o povo não entendeu nada. Vamos amargar ainda muito tempo antes de ver alguma mudança. Porque nem sob o governo injusto a igreja não se desperta para buscar o verdadeiro soberano. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Não sei. Mas, como Apocalipse nos ensina, a tendência é piorar. E ainda mais se não orarmos. E ainda mais se não agirmos. Sabendo que em todas as áreas devemos glorificar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, apesar de nós mesmos e apesar desse mundo caído e tenebroso. Amém? Vamos orar, irmãos? Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre vícios. Tá? Que Provérbios trata a respeito disso, mesmo porque é muito comum hoje em dia a postura de que o crente não tem problema beber socialmente, né? Não tem problema nenhum. Será? Será que o problema é a bebida? Será que o problema é o testemunho? Será que o problema é aquilo que realmente está no meu coração? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai na aula 13, que é o tema 13, nós vamos falar sobre o que Provérbios traz como orientação e diretrizes para vivermos uma vida de sobriedade. Ok?